é sempre bom poder rever, né, vídeos. Então, dando continuidade, a gente vai passar então para a concepção weberiana de burocracia, né? Essa aula ela tem o título O Sistema de Organização Burocrática, a concepção weberiana de burocracia. Eu vou estar utilizando para essa disciplina, né, 3 materiais aí teóricos, né? Então 3 livros que provavelmente 2 aí a professora também devia ter usado anteriormente, a Lorena, que é a Introdução à Administração, do Maximiano, a Teoria Geral da Administração, do Schiavenato, e no caso, especificamente para essa, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Weber, né, que é desse cara que conseguiu pensar essa teoria weberiana, essa teoria da burocracia em Weber, que é weberiana. Mas quem que é esse Weber? Quem que é esse autor, né? E aí entra, não sei se vocês conhecem ou não, quem gosta de história ou não, mas vamos lá. Nesse caso, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo para entender quem era esse homem que pensou algo assim, que foi revolucionário, tanto para o mundo, mas principalmente para a área da administração, que é uma área muito correlata à área do agronegócio, né, no caso de vocês. O Weber, né, ele nasce e se chama Maximilian Karl Emil Weber. Ele nasceu em Erfurt, na Alemanha, lá no dia 21 de abril de 1864. Ele morre relativamente jovem, né, com 56 anos, em 1920, nessa mesma cidade onde ele nasceu. E, né, olha que loucura, né, ele falece aí de pneumonia, ou seja, de uma doença respiratória. Ele foi um dos maiores intelectuais da Alemanha, da época dele, né, juntamente com outros, né, tanto que na sociologia, o pessoal fala que são 3 os grandes sociólogos, né, que são essa base que hoje o mundo contemporâneo pensa, que é o Marx, o Weber e o Durkheim, né? Então, o Durkheim aí seria um pouco depois do Weber. E o Weber, ele era jurista, economista e sociólogo. Então, assim, pensando que nessa época ali, no final do século XIX, né, as instituições estavam mudando, o próprio direito estava mudando, a noção de trabalho estava mudando. Uma pessoa, né, como o Weber, ele era muito importante porque ele ajudou o pessoal a meio que sistematizar essa sociedade que hoje, por exemplo, a gente vive, né, que é muito parecida relativamente com a sociedade que ele viveu, né, pensando que ele foi até um dos que postulou ali algumas dessas métricas que a gente usa hoje para a gente se organizar nessa sociedade que a gente tem. E ele era praticante de esgrima, né? Isso eu achei muito interessante porque mostra também que a pessoa ela pode ser intelectual, de repente viver aí pelos livros, né, pelos estudos, mas ela também pode praticar esporte. Então dá para ter equilíbrio, né? Equilíbrio é tudo na vida, inclusive para a gente poder conseguir ter uma boa qualidade de vida. O Weber, ele foi, né, um consultor alemão que lá na época da Primeira Guerra Mundial, quando, né, a Alemanha ali vai brigar por conta né, não sei se vocês vão lembrar, mas acontece aquela disputa pelos países do continente africano, onde ali, né, a Inglaterra, a França, enfim, alguns outros países com que pegam aqueles países para si, e a Alemanha e a Itália fica meio que ali, peraí, a gente, e dá a Primeira Guerra Mundial. Né? Ao fim da Primeira Guerra Mundial, o Weber ele é convidado para ajudar, né, os teóricos, lá, os homens brancos da época, a poder escrever o Tratado de Versalhes, né, que seria essa carta que direcionaria, né, a nova conduta da humanidade, de como ela deveria se portar, principalmente aí dentro dessa noção da divisão desses espaços, né? E aí no caso do continente africano, que foi realmente dividido e países foram dados, né? Eu acho que, enfim, né, tomados pelos países europeus. Ele também foi responsável, e aqui, pessoal, sem fazer juízo de valores em relação ao Weber, né, pensando que aquilo aconteceu naquele contexto e todo mundo tinha os motivos para os quais as coisas aconteceram. E ele também ele foi muito importante na Constituição de Weimar, que é uma constituição lá da Alemanha, desse período, do final da Primeira Guerra Mundial, onde eles foram reescrever a estrutura do Estado alemão, né, que tinha acabado de sair da Primeira Guerra, tinha acabado enfim, né, estava ali um pouco devastado do que aconteceu. Então, esses teóricos e políticos muito importantes se juntam
e escrevem uma nova Constituição. Essa Constituição de Weimar, no caso, ele era o Reich da época, né, o presidente, enfim, eles não tinham o título de presidente, o título de Reich da época, e, interessantemente, foi o Weber que elaborou o artigo 48 dessa Constituição. E esse artigo 48, ele é interessante porque ele dava para a pessoa que estivesse no poder, né, naquele momento, o líder supremo da nação, um poder de intervenção muito grande. Um poder, assim, dito até mesmo para invadir casa, proibir, fechar todas as saídas do território, enfim. E isso foi usado por Hitler. Ou seja, aquilo que o Weber escreveu dentro de uma lógica para poder proteger o Estado, deixar, né, dar força para o Estado poder coibir, de repente, ações, invasões, ou até mesmo atritos internos de cunho político, aquilo foi usado pelo Hitler, que foi aí para justamente, né, prender a sociedade, e nesse caso, tomar dos judeus, né, todas as obras de arte, confiscar o dinheiro deles, enfim. Olha para você ver como que a história ela é cíclica, né? A pessoa ela faz ali um ato benéfico, mas que aquilo, de repente, a história mesmo é usada para poder, enfim, tomar outra finalidade. A obra mais importante que a gente tem do Weber, e que inclusive eu estou usando aqui como referência, é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Essa obra ela é de 1905, né? Então ela é no início ali do século XX, e nessa obra o Weber está meio que debatendo, ele está discutindo o que estava acontecendo ali, porque eu vou falar um pouquinho dentro da aula, mas é lembrar que dentro dessa época, 1900, finalzinho ali de 1800, acontece a revolta protestante, né? Então, a religião católica, que sempre, por muito tempo, foi uma religião de domínio, principalmente na Europa, né? Ela acontece essa cisão, né, por conta de algumas observações que estavam acontecendo ali por dentro, por pessoas mesmo que compunham a instituição igreja, né? A mais relevante dessas pessoas é o Martim Lutero, que também é um alemão, e a partir desse debate de, a gente está observando que tem algumas coisas aqui que a gente não concorda, a cobrança de indulgências, por exemplo, né, cobrar das pessoas para que elas consigam ter acesso a benefícios divinos. Esses teóricos, essas pessoas protestantes, começam a ter essa visão um pouco mais crítica sobre a religião católica e resolvem fazer essa cisão. Porém, essa cisão desse novo modelo de pensar sem negar Deus, né, essas pessoas protestantes não negavam a Deus, elas negavam o modelo que estava pré-estabelecido ali pela Igreja Católica. Esse novo modelo de religião, ele estava meio que ganhando, vamos dizer, mais adeptos na Europa, sabe? Nessa época aí, finalzinho de 1800, início de 1900, fora que já tinha sido muito consolidado lá nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, a formação do Estado americano, né? Mas não é americano porque o continente é americano. Enfim, a formação dos Estados Unidos, ela é muito baseada em pessoas protestantes que saem da Inglaterra, né, que na época eram até expulsas da Inglaterra, por conta dessa rincha, vamos dizer, religiosa, e a maioria dessa população protestante da Inglaterra vai, né, atravessa o Atlântico e vai para os Estados Unidos. Tanto que nos Estados Unidos, a base religiosa deles não é o catolicismo, por exemplo, como é no Brasil, né? A base religiosa deles lá é o protestantismo. Não é a mesma coisa do protestantismo daqui, porque no Brasil ele tem algumas diferenciações, e fora que também o tempo já passou muito, então até mesmo essa instituição já se modificou, né, vamos dizer assim. Mas o que o Weber estava falando lá nessa época é que, olha, esse novo modelo de estrutura religiosa, né, o protestantismo, ele reverbera com o capitalismo, ele dialoga com o capitalismo, ele tem interfaces onde um pode apoiar o outro, né? E aí o Weber vai discutir em relação a isso nessa obra, uma obra extremamente importante para a nossa sociedade atualmente, porque, dependendo do ponto de vista, pouca coisa mudou, e aí, né, ela vai também ser a base aqui para a gente.
Então, vamos retomar um pouquinho. Ficou, assim, alguma dúvida até aqui, pessoal? Que aí agora eu parei do Weber e aí eu vou começar a entrar dentro do que ele falou, dentro do que seria essa nossa aula. Aqui foi mais para contextualizar para vocês quem foi Weber, tá bom? Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou estar dando continuidade aqui. Nessa época, né, o que está acontecendo na Europa? A Europa ela está passando aí, né, por essa fase de transição de modelos tradicionais de sociedade, né, pensando que a era moderna, né, como muitos da sociologia tratam, que ela tem aí no início do século XV, descoberta não, né, o pessoal descobria que a América vinha para cá, enfim, isso é datado para o pessoal como a era moderna. Mas não é tão simples assim, né? Não acontece uma coisa e toda uma sociedade muda. Isso é gradual, né? As coisas vão acontecendo aos poucos, né? Demoram muitos anos, tanto que até hoje o mundo todo não é um mundo moderno. A gente tem áreas no nosso planeta que às vezes são muito parecidas até mesmo com a era medieval, né? No sentido de acesso à energia elétrica, acesso a saneamento básico, e isso são critérios de modernidade, né? E tem muitos lugares no mundo onde infelizmente não tem. Mas vamos voltar para a Europa, que é onde o Weber estava, né? Lá no final ali do século XVIII está acontecendo muita coisa. A Revolução Francesa já aconteceu, né? Os pensadores estão vindo aí com tudo para poder questionar os estados e pensar a questão do próprio comércio, né? O comércio ele está tomando uma nova forma, o capitalismo está aparecendo aí para poder estruturar alguns modelos dentro da sociedade. E nessa época, pode-se dizer que existiam basicamente 3 modelos dentro da Europa. O modelo de sociedade tradicional, né, que é aquele modelo onde a autoridade ela vem com uma base, ela tem uma base de características patriarcais e patrimonialistas, né? Então, seriam aquelas sociedades onde a família sempre vai ter o rei, a rainha, né, ou os clãs, ou até mesmo pensando a sociedade medieval, né? Ela é uma sociedade tradicional. Então, olha que loucura, né? A gente pode pensar nessa sociedade tradicional, mas a gente também pode pensar que hoje, no mundo, existe a família da Rainha Elizabeth, lá na Inglaterra, né? Que você vê que mudou, mas meio que não mudou muito, tem alguns elementos que estão presentes até hoje, fora que a família real inglesa é o que a gente mais sabe, mas a Espanha também tem rei, outros países dentro da Europa ainda tem esse modelo, né, principalmente ali nas suas elites, desses grupos de autoridade com base em características patriarcais e patrimonialistas. Um segundo grupo que existia ali dentro dessa Europa era um grupo as sociedades, vamos dizer, carismáticas. Então eram autoridades, né, com base carismáticas e místicas arbitrárias. O que seria mais ou menos isso? Seria essas organizações dentro de sociedades que carregam essa característica carismática, que a gente pode entender como os partidos políticos, e aí é lembrar dessa Revolução Francesa, onde tinha o pessoal, os gerondinos, os jacobinos. Aquilo ali já é meio que o início de partido político, porque antes disso não existia, né? Antes disso era só o clero, o feudo e a monarquia, né? Então era mais ou menos essa divisão da sociedade. Partido político, isso foi existir lá pelos 1700 e pouco, né? Que começa a ter essa cara, essa configuração. E também os grupos revolucionários, né? Que aqui foi colocado, mas a gente pode pensar aí que o socialismo já estava começando a ser pensado nessa época, o próprio comunismo, embora o comunismo é lá da época dos gregos, mas ele volta um pouco nessa época aí dos 1700, 1800. E a sociedade legal, racional ou burocrática, que é uma sociedade ou estruturas, né, organizações que são baseadas em leis impessoais e em racionalidade. Então, nessa sociedade legal, por exemplo, o pessoal não curtia muito essa questão da autoridade. Ah, você está mandando aqui porque você é filho de não sei quem. Não, nessa sociedade aqui, outros valores que vão pesar, principalmente as leis, né, e a racionalidade. E aí eu vou colocar uma palavra aqui para vocês já irem pensando, né, a meritocracia. Dentro dessa sociedade, essa palavra ela tem um certo peso que em outras sociedades não existia. Vamos lá. E para o Weber,
né, como que ele pensava, como que ele enxergava as organizações. E aí, o que seriam as organizações na época do Weber, né? A família, a fazenda ou a propriedade rural. Estava começando ali a existir, né, as universidades, elas já existiam, mas estavam mais sólidas, né? Então, as universidades, os hospitais estavam meio que começando até a forma de hospital, um prédio e tudo mais, mas a medicina ainda estava caminhando, as leis, né? Então, assim, essas instituições já existiam na época do Weber, mas elas estavam passando por um processo que, vamos dizer assim, elas estavam amadurecendo, elas não eram do jeito que a gente conhece hoje, né? Para ele, organizações existiam porque algumas tinham objetivos que somente podiam ser alcançados por meio de uma coordenada ação grupal. Um exemplo para isso seria a coerção a uma pessoa que está cometendo um furto, né? Então, a pessoa que vai lá e comete um furto na propriedade de uma outra pessoa, de repente roubava uma vaca, alguma coisa assim, ou até mesmo ouro, né, joias e tudo mais, precisaria de um corpo coletivo para poder pegar essa pessoa, no caso, né, prendê-la, julgá-la, condená-la, depois mandar para a prisão. Isso tudo são várias pessoas que vão montar a organização, né, a instituição, por exemplo, justiça, que vai poder fazer isso. Se deixasse na mão de uma pessoa ou se deixasse na mão do pessoal, gente, o pessoal poderia até matar uma pessoa, assim, né, dependendo do contexto. Porque é isso, né? Há muitos anos atrás a gente já viveu numa sociedade que era olho por olho, dente por dente. Hoje não mais. E aí o Weber, lá no século XVIII, ele já estava percebendo isso, que quando a gente se junta para poder pensar coisas, racionalizar coisas, a gente consegue resolver problemas da própria sociedade. E que as organizações formais, modernas, baseiam-se em leis racionais, né? Então, aqui ele está falando do quê? Que a racionalidade, a partir desse colocar no papel, discutir com os outros, o que os outros acham, por exemplo, sobre essa lei, né? E aí eu vou tentar trazer assim, para a nossa realidade, né? Por que a gente não pode, por que a gente, ao olhar para um sinal vermelho, quem tiver carteira, quem dirigir aí, a gente não pode passar, a gente não pode ultrapassar, a gente até pode, né, ultrapassar, sabendo que a gente pode atropelar uma pessoa, que um carro pode vir e bater, e colidir com a gente vai receber uma multa. Por quê? Porque é uma regra, né? A sociedade colocou essa regra racional, por exemplo, de trânsito, que com luz vermelha a gente tem que parar. Por quê? Porque a outra via ou pessoas que estão ali na calçada vão passar. E isso é mais ou menos o que ele está tentando dizer aqui. Que as organizações formais modernas baseiam-se em leis racionais, né, para o funcionamento da sociedade. Ele defendia também, né, que algumas pessoas representam a autoridade da lei. Então, nessa sociedade que vai ser movida a essas leis racionais, a gente precisa de autoridades, né? E aí, quem seriam? Na época dele já existiam os juízes, e aí na nossa época, né, os guardas de trânsito, os gerentes, todas essas pessoas são figuras de autoridade. Então, dentro dessa sociedade por ele pensada, né, que a gente vai ver aqui do porquê da burocracia, existe uma divisão entre pessoas que têm autorização ou são autorizadas, né, as autoridades, para defender, propor, pensar, e aquelas pessoas que ficam ali submissas a essas ordens, a essas leis, que é o que mantém a ordem social, né, vamos dizer, basicamente. E, por último, ele acreditava também que qualquer sociedade ou organização que se baseia em leis racionais, então essa coisa do menos emoção e um pouco mais de razão, é uma burocracia. E aí chegamos, então, aí nesse ponto, vamos dizer assim, ápice da nossa aula, que a partir daqui, agora, meio que eu vou ficar entrando naquilo que eu já falei algumas vezes, mas esse ponto aqui é muito importante, da burocracia. Inclusive, se eu estou falando que é importante, ou anotem, ou dê print, ou foco no que eu estou falando, porque isso vai voltar para vocês em algum momento. Então, na visão do Weber, né, a burocracia, ela tem uma conotação, na verdade, na visão do Weber, não, isso aqui é uma visão nossa, né? A burocracia, né, nessa nossa sociedade, ela tem uma conotação, a palavra burocracia, muito negativa, né, por conta
daquilo que a gente já sabe mais ou menos como é que é burocracia, né? Ineficiência, corrupção, lentidão. Quando a gente escuta a palavra burocracia, meio que isso vem na nossa cabeça. Mas, entretanto, todavia, quando Weber, lá atrás, estava cunhando essa palavra, não era sobre isso que ele estava pensando, né? Ele estava pensando no conceito ideal da coisa, né? Tanto que, para ele definia a burocracia como uma máquina profissional que se baseia em regras bem definidas, operadas por funcionários recrutados e preparados, gerando eficiência aos processos. Isso que ele está falando aqui, pessoal, assim, é muito interessante, né? Porque eu também, à medida que quando eu tive contato com esse material, essa disciplina, né? Enfim, lá atrás da minha graduação, eu também tinha essa visão. E até que eu percebi que é isso. Quando ele propôs, ele não imaginou o que viraria, né? Aí pensando no Brasil, como que a burocracia no Brasil funciona. Mas no plano ideal, isso é muito bacana, porque aqui ele está pensando no Estado, nas instituições do Estado. Então, nas universidades, nessa parte de juízes, leis, né? Também na questão da saúde, na própria segurança. Então, ele está falando isso, que a burocracia é essa máquina profissional, né? É quase que você desumaniza, coloca a pessoa ali que ela foi treinada, que ela está apta a atender todo mundo igual, né? Enfim, eu vou chegar nesse ponto, mas é como se a burocracia, gravem isso, a burocracia foi pensada para gerar eficiência aos processos, e aí os processos da vida, né? De resolver os problemas dos cidadãos, do Estado, dos políticos, mas era para garantir eficiência. No caso, a explicitação teórica dele, né, a respeito aí eu estou voltando um pouquinho para essa parte da administração, porque aquele momento que a gente estava falando lá, aquilo era para a sociedade no geral, para o Estado. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a administração, tá? A área que a gente está estudando. Então, para ele, né, o mundo contemporâneo, por que ele precisava da burocracia? Por que a burocracia era importante na cabeça dele para essa nova sociedade? Porque essa sociedade lá do século XVIII, ela estava passando, né, por uma administração moderna, ou seja, seres humanos com uma mentalidade de modernidade, junto com o que estava acontecendo na sociedade, né? Então, como eu disse, né, o capitalismo, a própria estrutura das cidades que estavam mudando, o tipo de arquitetura que estava acontecendo, o tipo de arte que estava sendo produzida, tudo isso era modernidade. Então, a burocracia ela encaixava dentro do princípio da administração para poder ajudar isso a girar, vamos dizer assim. Como eu disse, né, ele fala que a religião protestante tem um peso muito importante. Por quê? A religião protestante, uma das bases dela, na verdade, eu vou tentar ser bem sucinto, pessoal, né, porque eu acho que isso enfim, né, é bom passar por essa área, mas sem entrar muito nela, porque aí tem questão de religião, fé. Mas uma das grandes diferenças entre, naquela época, tá, a religião católica e a religião protestante é que a religião católica não defendia que você poderia acumular dinheiro. Você não podia acumular bens. Então, assim, pessoal da Europa, século XVIII. Lá naquela época, o pessoal não via com bons olhos quem tinha riqueza, quem ostentava as coisas, né? Tanto que as pessoas nem falavam que tinham as coisas naquela época. A religião protestante, nesse período, ela vem fazer um contraponto a isso. Ela vem falar, não, é bom ter dinheiro. Se você tem dinheiro, se você tem bens, se você tem fazendas, propriedades, é porque você é uma pessoa próspera. Você é uma pessoa próxima de Deus. Tanto que Deus gosta de você e Ele te dá as coisas para você usar aqui na Terra. Então, por essa é uma das visões lá inicial do protestantismo. Então, isso meio que casa com a burocracia. Porque entra, se você tem bens e você pode ter dinheiro, então você vai precisar de um banco para guardar isso, vai precisar de cartório para poder registrar sua papelada. Tá vendo como que vai se encaixando uma coisa na outra, principalmente pensando naquela época. O terceiro ponto que ele vai defender, né, que é interessante, a burocracia para esse novo mundo, é a questão da ação social racional com relação a fins. Então, para o Weber, as pessoas, né, elas começaram
a ter uma mentalidade onde as pessoas começaram a pensar assim, olha, se eu ajudar tal pessoa, por exemplo, um fazendeiro do meu lado, eu vou lá e ajudo ele com o gado dele lá quando ele está, enfim, né, colhendo a pastagem para dar para o gado dele. Quando eu precisar colher o meu para poder fazer algo parecido, pode ser que ele me ajude. Então, esse tipo de relação, só que isso vai para outras instâncias, né? Que aí, por exemplo, é a relação política, né? Então, o político dá as coisas para algumas pessoas, de repente consegue o voto daquelas pessoas. Então, o Weber está percebendo que, opa, o pessoal está começando a ter uma mentalidade onde essa ação racional com relação a fins, ela está começando a tomar uma forma um pouco mais parecida com o que a gente tem hoje na nossa sociedade, né? E também ele fala que o quarto ponto que ele defende, a importância da burocracia para ela limitar algumas coisas, estruturar algumas coisas, é que está acontecendo um crescimento da dominação racional legal. O que é isso aqui? Na época do Weber, começa a surgir, gente, papelório, né? Que aí, no caso, a linguagem mais simples é papelada, mas é papelório. Então, tudo tinha que ter papel, todo mundo assinando as coisas, carimbo. O que antes era restrito ao rei, né, as classes mais poderosas da sociedade, aquilo estava começando a descer para as outras classes sociais e, sei lá, o padeiro, para vender pão para outra pessoa ali, de repente ele podia ter ali um documento, falando, nossa, você vai me pagar em tal dia e tal. Isso começou a se tornar comum, né? Começou, porque entra, as pessoas também começaram a se alfabetizar, né? Então, uma coisa meio que fica... o fim do século XVIII também tem essa característica de mais pessoas tendo acesso, no caso homens, né? Tendo acesso à educação formal. Isso possibilitava que as pessoas criassem documentos, escrevessem, assinassem, carimbassem. Então está acontecendo isso, esse crescimento da dominação racional legal. E aí, a teoria dele, basicamente, assim, eu estou falando aqui para vocês, né, mas ela tem pontos muito específicos, que, em resumo, seriam esses 6 pontos que eu estou apresentando aqui para vocês. A divisão do trabalho, né, a hierarquia de autoridade, ou seja, né, para o Weber, tem que ter esse modelo de hierarquia de autoridade, as regras e padrões, então tem que ter regra e tem que ter padrão para as coisas funcionarem, né, nesse sistema, compromisso profissional. Então, e aí aqui ele está pensando no Estado, mas a gente pode pensar isso para empresas também, né? Para organizações. Então, compromisso profissional. Ele fala também da impessoalidade, né? O que é essa impessoalidade? Eu não posso me relacionar afetivamente com o meu cliente, com, no caso de um profissional do Estado, né? Aquela pessoa que chega lá, sei lá, no Detran para resolver alguma coisa. Não é legal, você tá lá na fila, você vê que a pessoa da frente ela é abraçada, ela é beijada, ela recebe um café, não sei o que, na sua vez a pessoa nem olha na sua cara, né? Não, tem que tratar todo mundo igual. Isso é impessoalidade. E, por último, os registros escritos, né? Isso é uma marca, outro ponto muito importante, gravem isso. Na teoria burocrática de Weber, os registros escritos, eles passam a ter muita importância, porque é isso que vai meio que definir tudo o que aconteceu. Né? Por exemplo, quero reclamar de meu lote, sei lá, meu lote foi medido, fizemos aqui, estou com a carta de posse dele, eu estou falando que está errado, não está do tamanho que eu achava que era. O pessoal ia lá, pegava o registro, via, conferia, falava, não, tá aqui, o senhor assinou concordando com aquela metragem. Agora, isso é revolucionário, porque antes não tinha muito disso. Quando você passa a ter isso, né, de registrar, assinar e as pessoas poderem arquivar isso para depois consultar, isso muda muito o sistema social da época, né? Então, registros escritos é uma característica fundamental, no caso para o Weber, né, para esse novo modelo de burocracia que está se instaurando nas sociedades. E aqui, como eu falei, né, a gente tem o livro-texto da disciplina, um deles é o do Maximiano, e para o Maximiano, o caráter, né, ele meio que reduz um pouquinho a teoria do Weber, da burocracia, em 3 grandes pontos, que é a formalidade, né, no caso, essa formalidade seria, né, essa figura
da autoridade, que é definida pela lei, que racionaliza os critérios, que são impessoais, né, dentro das escolhas da pessoa. E as leis servem para determinar como você deve se comportar. Então, a formalidade está dentro de uma sociedade formal, é mais ou menos isso. Um outro caráter da burocracia, para o Maximiano, né, bebendo de Weber, ele fala da impessoalidade. Né? Então, as pessoas seguem as leis e respeitam a hierarquia dos cargos. Ponto. A obediência é devida aos cargos. Então, se você é gerente, você não tem que ficar sabendo coisa, por exemplo, sei lá, do diretor. Porque o diretor tem que saber coisas do diretor. O diretor pode saber coisas de gerente, decidir coisas do gerente. O gerente não pode querer intrometer em coisa, por exemplo, do diretor. O mesmo para o operacional. Né? Então, o operacional não tem que ficar interferindo no que o gerente está falando ou decidindo. Cada um no seu lugar. É mais ou menos isso. Então, você não é vassalo de ninguém. Essa frase é muito interessante, porque, ao mesmo tempo, a impessoalidade dá para o indivíduo esse suporte, essa proteção, que ninguém vai te dar funções que não são suas. Por quê? Porque cada um está cuidando da sua função e da sua área. E assim tem que funcionar. E, por último, o Maximiano pensa no profissionalismo. Né? Ele coloca essa característica, profissionalismo. Então, né, para ele, os cargos oferecem meios de vida e carreira profissional, né, que vocês vão ver lá, eu já tinha comentado um pouquinho da questão da meritocracia, e esse profissionalismo dá essa característica. Então, numa sociedade burocrática, os cargos, né, exercidos tanto no Estado quanto, por exemplo, nas instituições do mercado, eles oferecem, né, meios de vida e também a carreira profissional, que aí a gente pode pensar, por exemplo, na ascensão social, na subida de cargos. Então, do operacional, o cara pode virar a ser gerente, a gerente pode um dia, quem sabe, ser diretora, é sobre isso aqui. E aí a segunda obra que a gente usou aqui, que é do Chiavenato, né, ele já coloca outros pontos. Para ele já entendeu que burocracia do Weber, ele está defendendo outras coisas. Não vou entrar em detalhes aqui, vou só ler, mas que eu acho que vocês já ouviram um pouquinho, né? O primeiro ponto é o caráter legal das normas e regulamentos. O segundo, o caráter formal das comunicações. Vou falar só nesse, porque esse tem um pouquinho a ver com a disciplina que eu comentei com vocês que eu era monitor, né, que era ERU 356, né, comunicação organizacional. Quando eu falei que a comunicação organizacional é desse homem organizacional, esse homem moderno, aqui que basicamente, né, a gente pode tirar desse caráter formal das comunicações. Tanto o Estado quanto as empresas, né, ou as organizações do mercado, elas vão ter uma linguagem extremamente formal. Né? Elas vão falar, dialogar com o público de uma forma muito, às vezes, de repente, às vezes até um pouco tradicional, né? Tanto que hoje já existem outros modelos de comunicação que tentam quebrar isso, né? E aí, gente, pensar que tudo isso aqui foi pensado antes da internet. Então, depois que a internet inventou, tudo mudou. Um pouco, mas, né, pensando que isso é antes da internet, então pensar no jornal, na televisão, como que, por exemplo, o Estado falava com a gente sobre campanha de vacinação na década de 90, um pouquinho antes de vocês nascerem, né? Era por outdoor, era por propaganda na televisão, enfim, e era tudo muito formal. Né? As palavras usadas, o jeito de conversar, até mesmo as empresas. As empresas do Brasil, por muito tempo, elas também tinham uma linguagem extremamente formal, sabe? Elas não tratavam o cliente como alguém próximo. Né? Como, pra vocês terem uma ideia, tem uma lei no Brasil que proibia as empresas de ter propagandas que meio que forçavam as pessoas a comprar as coisas, porque isso existia. Né? Era meio que liberado a empresa meio que tratar o indivíduo como qualquer coisa. E isso, peraí, não é bem assim, né? Hoje a gente já sabe, aí tem os canais onde você pode reclamar, os saques, né? Isso tudo é meio recente, gente. Até 20, 30, 40 anos atrás, esse caráter formal da comunicação meio que era bem ali, ó, tanto do Estado quanto das empresas. Mas vamos seguir. E aí o terceiro ponto é o caráter racional da divisão do trabalho. Aqui eu já falei um pouquinho do que é isso, essa divisão mesmo, né, de postos de trabalho,
cada um ocupa o seu lugar, ninguém interfere na posição do outro, ninguém interfere no trabalho do outro, porque desse jeito o sistema funciona de forma organizada. Essa impessoalidade das relações. Então, dentro desse sistema burocrático do Weber, dessas instituições burocráticas, assim, dando um exemplo prático da coisa, não existe happy hour, vamos dizer assim. No final das contas, tanto a relação da instituição com o público é muito seco, é muito frio, é impessoal, eu só quero saber seu nome, o que você quer fazer aqui, ponto. E também entre eles, sabe? Entre os funcionários, entre os integrantes do Estado. É uma relação muito fria, né? Onde não existe aí muito contato pessoal, eu não vou na sua casa, você não vai na minha, a gente não faz churrasco junto, era mais ou menos isso. A hierarquia da autoridade. Então, para o Chiavenato, ele bate muito nessa questão da autoridade. Então, é pensar que vai existir chefe, o chefe manda, os subordinados obedecem, um pouco dessa lógica que, de certa forma, lá atrás, em 1800 e pouco, pode ser que funcionasse, né? Para a gente conseguir chegar onde a gente chegou aqui hoje. O sexto ponto é a rotinas e procedimentos padronizados. Tá? Então, dentro de um modelo burocrático, padronização é essencial. Você tem que padronizar, por exemplo, uma coisa que é padrão que até hoje segue, né? Horário. A maioria das instituições, elas funcionam de 8 da manhã às 6 da tarde. Isso é um padrão. Né? Então, assim, para organizações do Estado, né? Loja, cada um tem seu horário, mas a maioria, prefeitura, Câmara dos Vereadores, sei lá, órgão público, cartório, tudo isso que são estruturas e organizações do Estado, é de 8 a 6. Isso já é um padrão. Né? Então, essa padronização aí em relação aos procedimentos, e fora a padronização dos procedimentos. Por exemplo, a gente entra num órgão público, tem lugares que até hoje, não sei se vocês já entraram num fórum, né, que é um órgão do setor da justiça. Você não pode entrar de bermuda, você não pode entrar nós homens, né? A gente não pode entrar de regata. Alguns, eu acho que mulheres não podem entrar também com blusas de alça, enfim. Né? Existe ainda essas questões de procedimentos e padrões. Isso ainda até hoje está presente aqui com a gente. Então, a competência técnica e meritocrática. Para ele, para o Chiavenato, é importante, tá? Ter essa profissionalização. Então, todo mundo que entra para uma empresa, por exemplo, tem que fazer lá os treinamentos, né? Essa pessoa ela tem que ficar afiada com a função que ela vai exercer. O mesmo no Estado. Né? Então, sei lá, a moça da limpeza que foi contratada para limpar o PVA. Então, que ela passe por um treinamento, saiba que tipo de produto que ela vai usar, onde que ela vai limpar. Na visão deles, isso tem que acontecer e isso é bom. De certa forma, é bom, né? A profissionalização dos participantes, né? Então, quem compõe aí essa estrutura, na verdade, gente, eu confundi, tá? Essa fala que eu falei agora, que eu dei o exemplo, por exemplo, da pessoa que trabalha na limpeza, é essa profissionalização dos participantes. A especialização da administração seria basicamente seguir os modelos e moldes que os teóricos posteriores vieram falar de administração, que aí é um pouco do que vocês já viram, né? Entender quem é Fayol, por exemplo, né? Saber de outros modelos e outras formas de organização para que a coisa flua e aconteça. Tá? Então, eu inverti o 9 e o 8. E, por último, o 10, completa previsibilidade do funcionamento. Isso, assim, para o Chiavenato é um ponto muito importante, né? Que é saber que as instituições, as organizações burocráticas, elas vão funcionar, independente do que estiver acontecendo. Por exemplo, Covid. Né? Então, a Covid veio, o mundo parou por um tempo, principalmente lá em março, abril do ano passado, que tudo estava parado e tal. Parou, mas não parou. Né? Então, assim, rapidamente a sociedade já se adaptou, já colocou as coisas em modo, por exemplo, online, né? E deu prosseguimento. Então, assim, por exemplo, cirurgias não pararam, às vezes até alguns casos de processo lá na justiça continuaram, obras, por exemplo, né? Construções de prédios, isso não parou, continuou, né? Alguns setores pararam, mas, assim, na média, o próprio agronegócio não parou.
né? A gente não podia deixar a soja lá no campo, o milho lá no campo, que ele mesmo ia parar. Não, tem que continuar. Então, o que ele está falando aqui nesse último ponto seria isso, essa completa previsibilidade do funcionamento. Então, a Covid veio, quebrou essa previsibilidade lá no início, mas rapidamente o sistema já se autoajustou para quê? Para fazer e funcionar. E aí, a gente está falando aqui das características, né? Mas aí a gente tem que lembrar que essas características elas são exercidas por pessoas. Então, nessas organizações burocráticas do Weber, são pessoas que fazem, né? Exercem esses papéis. E aí ele coloca que tem, então, as autoridades, que, como eu já falei lá atrás, né? Para o guarda de trânsito, o juiz e tal, são autoridades. E aí ele classifica algumas características que essas pessoas que vão exercer essas funções têm que ter, né, para elas poderem, porque entra na visão dele, nem todo mundo serve para ser autoridade, ao mesmo tempo que nem todo mundo vai ser uma pessoa que vai estar subordinada a autoridades, né? Quais seriam essas características para o Weber dessas pessoas aí, dessas autoridades? Cada tipo de sociedade está ligado a um tipo de autoridade. É lembrar daquele primeiro slide que eu falei, né, que tem a carismática, que vai ter a tradicional e que vai ter essa moderna, né, vamos dizer assim. Então, e lembrando que até hoje, no mundo, existe essas três sociedades em lugares diferentes, né? E aí, cada sociedade vai ter seu líder, sua autoridade, de acordo com essas características da sociedade. Essa pessoa, né, essa característica, enfim, é esperado que essa pessoa possa ter a capacidade de exercer influência, que ela imponha a vontade dela dentro de uma relação social, mas que seja, né, de imposição de arbítrio, ou seja, a pessoa que se submete ao que a autoridade falou, ela está submetendo porque ela quer. É isso que ele está falando. Um outro ponto é ter autoridade, é ter poder. Então, né, uma autoridade, espera-se dela que ela tenha poder, né, que ela, ou poder na fala, ou poder enfim, no contexto de vida dela. Ela precisa ser legitimada. Então, para uma pessoa ser uma autoridade, o meio precisa de olhar para ela e falar, é uma autoridade, essa pessoa é um juiz, essa pessoa, sei lá, é um médico lá, um especialista, né? Enfim, tem que ter não é a pessoa virar e falar, eu sou tal coisa. Todo mundo olhar e falar, não, você não é. Essa pessoa não é. É mais ou menos isso que ele está falando. Que isso é legal, porque também mostra que o meio também pode validar ou invalidar algumas coisas, inclusive isso, uma autoridade. Se as pessoas ao redor falarem, cara, você não é isso aí que você está falando, você não é. Né? Então precisa de ser legitimado, todo poder tem que ser legitimado. E a autoridade é legitimada quando ela é aceita, né? Que é essa relação. Então, você é e eu te aceito nesse lugar que você está falando que você é. E que as crenças que legitimam o exercício do poder existem tanto na mente do líder quanto na mente do subordinado. Então, essa relação de poder que se existe, por exemplo, na política, né? Então, essa relação de poder na política, ela só existe porque o cara que foi eleito vereador, por exemplo, que está lá, ele foi eleito porque a gente, né, o pessoal foi lá, votou, colocou essa pessoa lá. Tanto ele tem que entender que ele é vereador e fazer o papel de vereador, quanto o pessoal que está do lado de fora, a sociedade, cobrar dele disso. Ó, cara, mas você é vereador, você está lá porque você que quis, a gente colocou, agora você tem que fazer seu papel. É mais ou menos isso, esse último ponto, que o sistema precisa de colocar o equilíbrio de que a autoridade exerça a autoridade e que os subordinados, além de cobrar a autoridade, né, estejam submetidos a essa relação de poder. E aí, quais os tipos de autoridade que tem? Então, a gente tem a autoridade tradicional, né, que casa um pouquinho lá com a sociedade que eu estava falando, que são as pessoas que aceitam as ordens dos superiores como justificativas. Então, uma autoridade tradicional é meio que o poder tradicional, ele não é racional. As pessoas meio que não racionalizam por que aquela pessoa manda nela e ela está obedecendo. É mais ou menos isso, e isso existe, né? É essa autoridade tradicional. Aí aqui um exemplo, né, que a gente pode pensar é o rei, a rainha. Quem entra? Pode ter muita gente, até hoje na Inglaterra, que nasce e fica assim, gente, mas por que essa mulher está aí mandando e tal? Cara, você só aceita. É a sociedade que você vê e é isso aí.
Por exemplo, a autoridade carismática, né? Então, elas aceitam, as pessoas subordinadas, né? Elas aceitam as ordens por acreditarem nessa autoridade carismática, na influência da personalidade de liderança do superior, né? Também eles não têm base racional. Um exemplo aqui, pessoal, para mim que é muito mais fácil de assimilar, é pensar no Papa, né? O Papa, como essa figura, ele é a pessoa mais importante, ele é a maior autoridade da Igreja Católica, né? Então, quem é católico olha para o Papa e reconhece ele como uma autoridade. Mesmo que ele, por exemplo, ele não é filho de ninguém, porque, né, para falar da questão da autoridade tradicional, né, que seria essa questão do rei, do príncipe, enfim, não é isso, mas ele está lá porque, enfim, né, a instituição igreja existe, tem-se um líder, quando um líder sai, aquele pessoal lá junta, vota, escolhe um para poder... E quem está aqui embaixo, as pessoas que são católicas, né, e que acreditam, elas olham para o Papa e respeitam o Papa, né, escutam o que ele tem a falar, enfim. Aqui é um exemplo de autoridade carismática. E, por último, essa autoridade legal, né, racional ou burocrática, né? Então, precisa de seguir as leis precisam de ser racionais. A autoridade aqui é técnica, meritocrática. A legitimidade aqui se baseia em normas legais e é necessário crer na justiça para que a ordem funcione. Aqui, eu acho que são os nossos maiores exemplos e os mais fáceis de pegar. Então, quando vocês forem para o mercado de trabalho, provavelmente na empresa que vocês forem trabalhar ou na fazenda que vocês forem atuar, né, para poder ser suporte, vai ter um gerente, vai ter um encarregado, vai ter um acionista, de repente vocês podem até conhecer os acionistas da empresa, vai ter a direção. Isso tudo é autoridade, pessoal. E aí vocês vão entrar, de repente, num cargo mais baixo. Mas depois até vocês vão subirem. Porque aí vai entrar, por exemplo, a questão da técnica e da meritocracia. A técnica porque vocês estudaram, né? Estão fazendo um curso que dá para vocês um conhecimento para chegar, por exemplo, lá na fazenda, ou trabalhar até mesmo na Bolsa de Valores, né? Entendendo do que vocês estão falando, nessa questão, enfim, de preço, de mercado, das commodities, como que isso se organiza. E, ao mesmo tempo, se você for bom de serviço, bater as metas, cumprir os horários bonitinho e tudo mais, vocês começam a ter mérito. E aí vocês vão subindo nessa hierarquia, né, social, nessa hierarquia profissional, dentro desse espaço. Então, autoridade legal, racional ou burocrática, nada mais é, assim, né, fazendo um breve exemplo, essas características que nós podemos, né, assumir dentro do contexto de trabalho que a gente for ter, tá bom? E aí, então, chegando aqui, a gente já está meio que caminhando para o finalzinho da aula, falar um pouquinho do processo, que é um processo, né, dessa autoridade e obediência, né, porque eu estou falando aqui o tempo todo da autoridade, da burocracia, que a burocracia exige, né, que existam autoridades para coordenar a lei, para poder estipular as regras, para poder limitar decisões e tal, e eu trouxe essa frase aqui do Maximiano. Dominação ou autoridade, segundo Weber, é a probabilidade de haver obediência dentro de um grupo determinado. E aí, como que seriam esses processos, né? Como que seria esse processo de autoridade e obediência, ou processo de dominação? Ele tem basicamente 3 características. E aí, pessoal, observem que as palavras se repetem. Então, na hora que eu for cobrar lá na prova, vocês vão ver que, ao mesmo tempo que parece que é difícil, é fácil. Olha só. Dominação de caráter carismático. Então, né, as pessoas obedecem, enfim, a crença da santidade, do heroísmo, né, ou a exemplaridade de uma pessoa. Então, por que uma pessoa consegue, no caso, dominar? Vou usar o processo de dominação, tá? Que está aí no slide, processo de dominação. E não é dominar de pegar e fazer mal com essa pessoa, não é isso não. Dominar é só de essa questão da relação da autoridade e da obediência. Nós, quando a gente não atravessa, por exemplo, o sinal vermelho, a gente é um processo de dominação onde a gente se contém para isso, tá? Mais ou menos isso. Então, o de dominação carismático, as pessoas obedecem por conta da crença da santidade, do heroísmo da pessoa,
ou mesmo de uma pessoa exemplar. Nossa, essa pessoa é um exemplo para mim. E aí ela, às vezes, né, fala algumas coisas e a gente acata, aceita, por conta disso, a gente reconhece, né, essa pessoa. O segundo é a dominação de caráter tradicional. Então, crença cotidiana na santidade das tradições que vigoram. Aqui um bom exemplo que eu tenho para a gente, imagino que praticamente todos nós vive esse processo de dominação, é com os nossos pais. Né? Quem tem aí, enfim, né, pai e mãe, privilégio, né, de ter o pai e a mãe dentro de casa. Existe essa relação, e essa relação ela é feita por conta disso. É lógico, a gente ama os nossos pais, a gente tem respeito por eles, mas também tem essa relação da idade, né, a própria posição que eles e nós temos dentro da sociedade, eles que nos geraram, eles que cuidam da gente, que provêm para a gente, mas esse processo, né, ele tem esse caráter tradicional. E por último, o caráter racional, né, que é o sinônimo de autoridade formal, que nesse caso é a burocracia. Então, é pensar assim, quando eu entro no banco, eu pego uma senha, e eu não sou atendido até a minha senha ser chamada. A gente não fica, às vezes, chateado, nervoso ali no banco, e fala, nossa, está demorando demais. Mas a gente não fica? Essa é uma dominação de caráter racional. A gente está dentro de uma instituição que impôs uma regra, que tem o seu funcionamento, que tem as suas autoridades, o gerente, por exemplo, né, é o líder dessa organização, e que a gente está sendo dominado dentro de um processo, lógico, de autoridade e obediência, onde a senha é esse controle. Então a gente pega a senha, senta lá no banco e fica, e vai chamando. A gente não pode simplesmente pegar a senha, ou nem pegar a senha e ir no caixa. Eles não vão atender a gente, né? É perigoso, às vezes, enfim, dá até um problema maior. Enfim, né? É isso, a gente está submetido a essa dominação de caráter racional também. E aí a frase que o Maximiano trouxe para a gente é que uma sociedade, organização ou grupo que depende de leis racionais tem estrutura do tipo legal, racional ou burocrática. Ou seja, a sociedade, uma grande parte da sociedade brasileira, uma grande parte da sociedade do Sudeste, uma grande parte da sociedade de Minas Gerais, uma grande parte da sociedade viçosense, estrutura de Viçosa, o FV, os bancos, a prefeitura, são sociedades burocráticas, são organizações, são estruturas burocráticas, tá bom? E aí, para finalizar, o que tem de vantagem, então, nessa burocracia, né, nesse modelo? Primeiro é isso, os papéis, eles são muito bem definidos. E aí, se vocês lembrarem, lá no início da aula que eu estava falando, até mais ou menos 1600, 1700, as sociedades, elas eram, tanto que só tinha o rei e toda a sua... Gente, eu esqueci o nome do conjunto político que os reis pertencem, né? Mas, enfim, os reis, os príncipes, os primos dos príncipes, essa galera. Era esse povo que mandava no resto, né? Era mais ou menos assim que a sociedade funciona. Então, a sociedade está passando por uma mudança, onde está surgindo, né, juízes, o próprio mercado, os hospitais, as instituições de ensino, isso tudo também passa a ter poder, né? Então, dentro de um modelo, a burocracia, nessa nova sociedade, ela encaixa por isso. Porque os papéis são bem definidos, né? De forma que cada indivíduo sabe como, né, e o que deve fazer dentro de cada organização. Então, você é contratado para isso. Quando você for contratado lá como gestor do agronegócio, você vai ter sua função. Você não vai poder fazer aquilo que você não foi contratado. Você pode até ser mandado embora, dependendo, né, do que você fizer. Então, cada um tem seu papel. A redução de atritos, né? Então, a burocracia, ela reduz os atritos. E aí, pessoal, pensando no modelo ideal, né? Que a gente sabe que na vida real não é bem assim, mas no modelo ideal, na teoria, ela reduz os atritos, né? Então, ela também, por conta dos papéis estarem tão bem definidinhos, os atritos, eles são reduzidos. A consistência. Então, a instituição, a organização que é burocrática, ela tem consistência, porque as decisões são tomadas sempre da mesma forma, né? Então, assim, se é pela lei, então a gente tem que ir lá na lei e ver como que a gente vai resolver esse problema. E a lei é fixa, então meio que dá consistência para a instituição. E a confiabilidade, né, que é um caráter muito importante da burocracia. Por quê? Uma vez que as regras são conhecidas, todo mundo sabe como que as regras do jogo funcionam,
e as decisões são tomadas, né, sempre da mesma forma, ou seja, né, de forma imparcial, sem poder levar em consideração quem é quem. A gente sabe que não é bem assim, né, mas na teoria era para ser assim. Então você sabe como que a organização vai se comportar, né? Então, assim, como que desde de uma loja mesmo, né, que aí entra o negócio do consumidor, a defesa do consumidor. Hoje, né, a gente vive numa sociedade onde nem todo mundo sabe do Código de Defesa do Consumidor, mas existe um Código de Defesa do Consumidor, que faz com que, por exemplo, a gente vá numa loja, compre alguma coisa e tem o direito de voltar lá e falar, olha, eu comprei isso aqui, eu quero trocar. Dependendo do que for, né? Loja de roupa, calçado. Você tem esse direito. E é por conta dessa confiabilidade, né? Existe a confiança que você, de repente, não estragou a coisa e tal, e por trás também existe um código de defesa do consumidor que te dá a garantia que você pode trocar. Então, esse é um exemplo, por exemplo, da confiabilidade dentro, né, desse modelo de burocracia. E, para finalizar, o que não é bom, né? Ou as disfunções da burocracia. E aí, lembrando que disfunção aqui é um funcionamento anormal ou prejudicado, tá bom? Não tá, assim, que essa palavra é muito forte, né? Mas aqui ela vai ter essa função. Funcionamento anormal ou prejudicado. Então, a burocracia, ela tem a característica de disfunção que é a lentidão, né? E é a mais famosa de todas essas disfunções da burocracia, porque as organizações, elas tendem a ser lentas, né? Elas são morosas, né? Elas demoram, é muito papel, é muito formal. Então, lentidão é uma característica da burocracia. Outra característica, né, é a resistência a mudanças, né? Então, eu estava falando, né, que era bom, mas ao mesmo tempo que é bom, que garante que você pode ir na lei e tal, ao mesmo tempo também essa galera é mais resistente a mudança, né? Como as regras estão estabelecidas em estatuto, convenções, leva muito tempo para as mudanças ocorrerem, né? Então, assim, às vezes juntar todo mundo para fazer um novo estatuto, pensar, deixa do jeito que está, mais ou menos isso. E aí, a internalização das regras e apego aos regulamentos. E aí, gente, é pensar em órgão público, tá? Que você chega, às vezes, sei lá, em algum lugar aí, público, com um documento para poder validar, sei lá, né, uma coisa aí que você conseguiu e tal, e o povo fala, só 2 horas da tarde. Você chegou lá 11 horas da manhã. Só 2 horas da tarde. Não, mas não, só 2. Aí você chega 2 horas da tarde, é a mesma pessoa, no mesmo lugar, para fazer aquilo que ela poderia. Mas enfim. Já que as regras, né, e o povo é assim, então, tá vendo? As dificuldades da burocracia vai nesse lugar. O penúltimo seria a exibição de sinais de autoridade, que aí é a hora que a autoridade sobe para a cabeça, que aí, gente, a gente está falando de ser humano, né? Ser humano é muito complicado. Esse pessoal, você dá poder com a pessoa, nem todo mundo sabe administrar o poder que recebe. Então, pode ter gente que sobe para a cabeça e isso pode desregular todo o sistema, além de prejudicar as pessoas ali que estão diretamente envolvidas, né? De repente, enfim, má vontade do gestor ou de quem vai fazer a função, ou porque não é impessoal e aquela coisa fica pessoal e a pessoa faz sacanagem com o outro porque pode. Gente, aqui a gente sabe que a gente está falando com seres humanos. Tudo é possível, né? E por último, a dificuldade de relacionamento com o público, né? Que aí eu acho que é uma característica que muitos de nós conhecemos a partir até mesmo do Estado brasileiro, né? Que a gente sabe que aqui no Brasil é um pouco mais complicado, às vezes, a gente conseguir algumas coisas com os setores públicos, justamente por serem funcionários públicos, né? Lógico que eu entendo que o funcionarismo público tem, sim, suas dificuldades, suas defasagens, mas a gente que, né, como pessoas que consumimos esses serviços e tal, a gente sabe que às vezes é complicado, né? Que existe ali umas formas e jeitos de tratarem a gente que às vezes a gente fica assim, poxa, não precisava, né? Podia ter, enfim. E aí essas são características ou as disfunções da burocracia. Esse aqui é o último slide e aqui é mais para a gente poder papear. Vamos ver aí por quê. Né? Eu coloquei esses 3 segmentos da sociedade, pessoal. E aí, dentro da sociedade que a gente entende, né? Que a gente vive aqui nesse momento, que é a família, o Estado e as organizações da sociedade civil. E aí, assim, basicamente, do que a gente falou? Dessas 3 instituições, né? Dessas 3 organizações, ou esses 3 segmentos da sociedade. O que o Weber tentou teorizar era basicamente, assim, regras e condições
para que essas instituições funcionem, né, e funcionem da melhor forma possível para a própria sociedade. É lógico que na família a gente não consegue interferir em muita coisa, e é isso aí, cada família tem a sua. Se você não está feliz com a sua família, construa a sua própria família com outras regras, com outros modelos, né? Basicamente é isso, vocês já são adultos, dá para falar assim. A questão do Estado é isso, né? A gente pode ver que tem tanto lado positivo, né, no sentido de regras e as coisas funcionarem, a gente saber onde correr atrás, pedir ajuda, né, dentro das instâncias do Estado, e também, por fim, as organizações da sociedade civil. Um grande exemplo de uma organização da sociedade civil é a igreja, né? Tanto a igreja católica, evangélica, candomblé, enfim, a religião que a pessoa quiser seguir. Mas isso é uma instituição, é um grupo de pessoas que se juntam para fazer ali, né, enfim, sua comunhão entre eles. E também tem regra, também tem liderança, também tem autoridade. Então, assim, o que a gente está vendo é isso. Aquilo que o Weber pensou há quase 200, enfim, né, quase 150 anos atrás, mais ou menos, funciona e tem funcionado até hoje, né? A gente sabe que no caso brasileiro tem muita coisa para melhorar, mas, né, é isso. Essa é a instituição que a gente tem. E falando um pouquinho, então, para a área de vocês, né, que aí é mais de empresa, instituições e organizações do agronegócio, né? Então vocês ficam ali meio que aí tem um mercado, né? E aí o mercado seria esse quarto segmento. Eu preferi não colocar ele porque é tão complexo, né, gente? O mercado ele é muito amplo, né? Tanto que alguns de vocês devem ir. Então é para trabalhar mesmo nas empresas, na Cargill, enfim, todos esses espaços que têm a sua própria forma de organização, mas que se baseia muito na teoria burocrática do Weber, né? Porque até para você entrar numa empresa, você vai ter que levar seus documentos, eles vão exigir uma lista de documentos de vocês, vocês vão ter que vai ter que fazer um exame admissional com o médico vai ter que fazer um atestado, falando que vocês estão bem de saúde, vocês vão pegar esse atestado, levar no RH, que é um setor, tá vendo como que, tipo assim, a burocracia está em todos os lugares? Isso não existia. Então, assim, a partir do Weber, isso começa a ter mais cara, a ter mais rosto e a ter mais forma, né? Fica aí. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de comentar alguma coisa, compartilhar alguma coisa, se gostou da aula, se não, se tem sugestão, pode, né, Beck, faz tal coisa da próxima aula. Estamos aí, gente, estamos abertos. E a Lorena falou muito bem de vocês, falou que vocês eram muito animados. Imagino que vocês estão voltando de férias, estão ainda pegando no tranco, mas queria ouvir vocês, ou pelo chat, ou pelo microfone. Que a aula acabou. Professor, a aula foi boa, os slides estavam muito bons, só quero saber onde é que eles vão ficar disponibilizados, que eu acho que cheguei um pouquinho atrasado, não fiquei sabendo. Vai ficar no PVAnet. E aí, o que eu vou fazer? Eu sempre vou dar a aula e depois disponibilizar daqui a pouco já vai estar lá no PVAnet para vocês. Tá bom? Eu vou tentar fazer esse modelo, porque eu sempre estou fazendo as aulas e estou vendo outros conteúdos. Então, hoje mesmo de manhã eu acrescentei um negócio nessa aula, que eu achei muito importante. Então, se eu disponibilizo um pouquinho antes, pode ser que eu perca esse time de trazer alguma coisa legal para vocês no slide. Eu prefiro visual do que eu ficar falando coisa que às vezes não está no slide. Então, eu já prefiro colocar no slide para não confundir. Tá? E aí, sempre vai ser assim. Acabou a aula, uns minutinhos depois. Ah, tá. Deixa eu disponibilizar para vocês a lista de chamada. Hoje vai ser... ao longo das aulas, pessoal, verdade? Porque o que acontece? Eu estou sozinho, né? Não sei se a Lorena, acho que a Lorena também estava sozinha, que eu até vi lá que ela fazia chamada oral. Era chamada oral que ela fazia? Isso. Então, eu não vou fazer chamada oral. Eu acho que é um trampo muito grande, um trabalho, né, muito grande. E até porque lá, para vocês terem uma ideia, na disciplina que eu estava, eram 2 monitores para a gente dar conta ainda da chamada. Eu falei, Lorena, parabéns. Porque, não... E aí eu vou fazer assim, eu vou disponibilizar nesse chat, só que eu vou disponibilizar antes. E aí eu vou precisar sempre da ajuda de alguém, gente. Quando der mais ou menos 3h15, 3h10, vamos combinar aqui entre a gente, então. Quando for 3h15, por favor, alguém poderia falar mesmo, abrir o microfone e falar: Ô, Lindenberg, disponibiliza a chamada.
Que aí porque que nem eu falei, eu estava aqui no slide, eu nem vi hora, eu nem vi as horas. E eu queria ter enviado a lista de chamada 3h15, mais ou menos, porque ela vai ficar aberta até o final da aula. Quando acabar a aula, eu vou lá no Google e fecho, tá? Porque, já que eu não vou fazer chamada oral, né, pessoal? Vocês ainda vão ter o tempo para poder preencher. E aí vocês vão ver lá, é muito simples. Eu só pedi o nome e a matrícula. Então, porque vocês me ajudam, eu ajudo vocês, vocês vão poder ter essa flexibilidade. Só que aí eu vou pedir, tá? Enfim, se alguém puder, pode mesmo. Abrir o microfone 3h15 e falar, professor, disponibiliza a chamada. Se vê que eu não consegui lembrar. Porque é igual agora, ó, a aula acabou. Deixa eu até mudar aqui o próximo slide. A aula acabou e eu não tinha disponibilizado. Sim, Maria, vai ser esse link em todas as aulas síncronas, né, por enquanto. Porque, na verdade, assim, se tudo der certo, vai ser só essa a próxima, né? Porque aí na terceira semana já voltou às aulas presenciais. Se não for, é esse link mesmo. Eu vou tentar convidar vocês pelo Google Meet. Eu não descobri ainda como que eu faço. Eu estou achando que eu vou ter que incluir o e-mail de um por um, para vocês receberem aquele convite, que aí fica na agenda de vocês, na agenda do Google de vocês. Eu vou tentar fazer isso. Se eu não conseguir, pessoal, né, tenta ver o e-mail, ou até baixar o plano de ensino, que lá no plano de ensino também tem o link, que aí você só clica nele e já te direciona para cá. Deixa eu só ver aqui quem que levantou a mão, o Vicenzo. Pode falar. Professor, é que o Marcelo Shigeaki pediu para avisar que ele estava assistindo a aula, só que a internet dele caiu. Daí Marcelo... não vai deixar nada. Tá, como é que é? Marcelo Shigeaki, deixa eu achar aqui. Eu acho ele aqui na... Tá, beleza. Eu coloco presença aqui para ele. Obrigado. E aí, pessoal, quando acontecer esse tipo de coisa, por favor, também conversem entre vocês e peçam para me avisar, tá bom? Porque aqui a gente vai trocando ideia. E aí, como eu falei, a próxima aula ela é assíncrona, né? Ela é a aula 6, ela vai ter esse título, Noções Gerais da Organização do Agronegócio. É um texto, pessoal, que nem eu falei, são apenas 2 folhinhas com imagem. Então, assim, tem como não ler, não, pessoal, porque isso não dá 1h40, não, né? E o compromisso de vocês é 1h, quando as aulas voltarem, a gente vai ter 1h40. Então, aproveita esse momento. E eu ainda estou vendo se eu vou disponibilizar algum vídeo ou não do YouTube. Se caso eu for disponibilizar, eu mando um e-mail avisando. Se eu não mandar e-mail falando de vídeo do YouTube, é porque é só o texto. Tá bom? Pode ser? Tranquilo. Pessoal, então era isso. Se tiver... Tá, jóia, Suelen, obrigado. Se não tiverem alguma dúvida, agradeço a vocês pela presença. Como eu falei, bem-vindos mais uma vez e bem-vindas também. E tomara, né, que a gente possa aí ter mais aulas, tomara presencial mais pra frente. Tá bom? Valeu, professor. Boa tarde. Falou, boa tarde, até mais. Valeu, professor. Até mais. Boa tarde. Tchau, tchau.